Eu entendo que muitas mães recebem tantas informações atualmente que ficam se sentindo perdidas no seu papel, né? Se confundem tanto que o famoso instinto materno está cada vez mais longe. Antigamente era comum as mães saírem do hospital já com a receitinha pronta, né? Dar de mamar de 3 em 3 horas, 10 minutos em cada peito, ou algo nesse sentido, né? Só que as mães eram escravas do relógio. E após muitos estudos, percebeu que esse não era um caminho efetivo e começou a se falar muito em livre demanda. Mas afinal, o que é essa tal livre demanda? Ou melhor, livre demanda de quem? Do bebê que está sendo atendida ou será que é dos pais em relação ao choro do bebê? Hoje, se criou uma teoria de que bebê não pode chorar, então se ele chora, ele é levado imediatamente para o seio. As mães não dão mais tempo de observar os seus bebês e acabam entrando num ciclo vicioso, um sistema de intervenções desnecessárias. E essa falta de observação ela vai gerar um bebê desorganizado, consequentemente, uma mãe desorientada, porque ela não consegue entender a comunicação do seu bebê. Ele vai chorar cada vez mais, demandar cada vez mais, em busca de conseguir se organizar na dinâmica do dia dele, porque ele está incomodado sim por algum motivo, só que essa mãe não está conseguindo entender e atender ele de uma forma efetiva, com o que ele precisa de fato. E aí, quando eu escuto nos meus atendimentos as mães falarem que estão fazendo a livre demanda ou realizando a sucção não nutritiva, geralmente não se trata de uma demanda do bebê, mas é uma livre oferta baseada na falsa percepção dessa mãe. Porque a mãe diz, ele chora, eu coloco ele no seio. Só que os bebês eles não choram só porque querem mamar, eles choram por diversos motivos, é a única forma de comunicação, de expressão deles, né? E aí você precisa dar esse tempo de observação e entendimento para saber por que o seu bebê de fato chora. Será que é sono? É tédio? Quer fazer cocô? Ele está super estimulado? Ele apenas quer um colo? Ou realmente ele quer o seio e está com fome? Ou seja, eu paro, observo, entendo e aí sim eu ofereço o que ele de fato quer em livre demanda. E aí você dá a livre demanda de colo, de carinho, de acolhimento ou de seio, se for o caso. Agora, bebês que estão 24 horas no peito, ele já está comunicando que não está sendo atendido de uma forma efetiva, porque não é normal isso. Apenas o contato físico já seria bom e suficiente para ele se organizar. Por isso o sling é até super recomendado para bebês recém-nascidos. E aí um bebê que demanda muito de uma mãe, ele pode comunicar geralmente 3 coisas. Dor, desconforto, alguma necessidade, ou então ele está apenas querendo contato físico, ou super normal, tá? Esse bebê, ele está demonstrando questões maternas da história dessa mãe que traz alguma dificuldade em relação ao choro. E como nossa mente ela não foi feita para ser exposta a dores, a livre demanda ela se torna um caminho para evitar que a mãe passe por esse gatilho mental, por essa dor, que está lá no inconsciente dela, né? Ou às vezes o problema não é dela, mas do pai, da avó que convive junto e que cobram essa atitude. E aí cria-se um condicionamento difícil de administrar a longo prazo, principalmente na realidade de algumas mães que precisam voltar a trabalhar, não tem rede de apoio, não tem ajuda com a casa, em um contexto bem diferente do que seria o desejado. E o bebê, por sua vez, ele acaba sendo rotulado como difícil, chorão, e as mães cada vez mais exaustas, estressadas por não terem sido bem instruídas desde o começo, por alguém desconsiderar a sua história, as suas dores, a sua realidade de vida, por não darem a oportunidade dessa mãe entender as vantagens e desvantagens de cada caminho para ela poder escolher com consciência o que fazer, como acha que deve ser feito diante do seu contexto familiar. E aí eu quero finalizar dizendo que o seu bebê não quer a mãe da livre demanda, cama compartilhada ou parto natural. O seu bebê quer e precisa de uma mãe feliz e disponível emocionalmente, independente de qual seja a sua escolha.